Vamos acompanhar uma semana como estudante de medicina no 5º ano? Eu tô passando no estágio de pediatria e vocês vão acompanhar comigo a rotina de plantões, de atendimento no posto de saúde, no ambulatório e da minha rotina do dia a dia. Vamos lá? Vamos começar a semana com um plantão de 24 horas no pronto-socorro da pediatria. A gente entra 8 da manhã de domingo e sai 8 da manhã de segunda-feira e emenda a rotina. Eu cheguei 7h30, consegui me trocar com calma. Durante o dia até que foi relativamente tranquilo o plantão. A gente atende as fichas verdes e as fichas amarelas. Consegui almoçar era por volta da 1 e pouco da tarde. Consegui até estudar e também quase finalizar um trabalho que eu ia precisar apresentar nessa semana. A noite foi um pouco mais corrido, porque chegou paciente sim, 3 e pouco da manhã e eu precisei atender e dormir pouco durante a noite, portanto. Às 8 da manhã, eu subi do pronto-socorro que fica embaixo do hospital para a parte de cima atender no ambulatório. Atendi das 8 ao meio-dia, tinham diversos casos, mas tudo bem, subi correndo, como vocês podem ver, porque só consegui pegar um cafezinho e atender. Pelo menos eu consegui almoçar com calma, consegui ter 1 hora e pouco de almoço e depois voltei à tarde para finalizar o ambulatório. A gente atende até 5, 6 da tarde. Aí já era o dia seguinte, também atendi no ambulatório pela manhã. Essa daí é a salinha que a gente atende. Depois atendi no ambulatório à tarde, fiquei até o final da tarde. E à noite estava finalizando o meu trabalho que ia apresentar no dia seguinte. Aí já era quarta-feira. Quarta-feira eu estava no departamento de pediatria, consegui apresentar o trabalho. Teve um coffee depois, foi delicioso. E a professora até elogiou o nosso trabalho. Depois consegui até ter um tempo para os meus amigos. Consegui descansar à tarde, estudei um pouco, não consegui mostrar para vocês. E depois ia ter outro plantão, só que agora é de 12 horas no pronto-socorro da pediatria novamente. Gente, quase que eu moro nesse hospital, né? Nesse dia o plantão foi também um pouco caótico e chegou um caso muito diferente, como eu vou mostrar pra vocês até no copinho que me entregaram quando eu fui realizar o atendimento. Fiquei surpresa, eu nunca tinha atendido, tava muito cansada aí já, porque né, segundo plantão na semana, com pouco intervalo de tempo. Consegui jantar só 1 e pouco da manhã, a carinha do cansaço, nada de plenitude, mas assim, seguindo firme, porque o objetivo aqui é realizar o meu sonho. Olha o escorpião no copinho que eu falei pra vocês, do caso que eu atendi. E eu tava tentando ir dormir 2 e pouco da manhã, mas chegou outro caso de madrugada. Todas as vezes chega um caso de madrugada. Portanto, dormi pouco, novamente subi do pronto-socorro pra atender no ambulatório. E à tarde teve aula. Finalizei o dia dormindo. Não, tinha reunião de trabalho, gente. Nesse dia tava na reunião do trabalho, mas deu tudo certo. O dia acabou bem, aí finalmente consegui descansar pra no dia seguinte atender novamente no ambulatório. Realmente não é uma rotina fácil, mas que a gente vai se adaptando e criando um pouco de resistência. À tarde teve aula, anotei bastante coisas da aula e consegui até ter um aprendizado legal. Depois passou sábado que eu não mostrei pra vocês e aí já é minha rotina iniciando domingo. Cortei o áudio porque não consegui gravar o áudio dessa câmera. Vocês vão basicamente acompanhar o meu domingo pra vocês entenderem que a rotina sim é muito pesada e muito puxada, mas que a gente consegue no meio de tudo isso ir um pouco além do que é só viver intensamente a medicina, que é o internato. Então, nesse dia eu tava passeando, eu vou levar vocês num café comigo e refletir um pouco sobre a vida, sobre a medicina e sobre como que tá sendo o internato. Realmente o internato não tá sendo um período fácil, exige muito emocionalmente, fisicamente, exige que a gente estude bastante e que, assim, chegue a ultrapassar os nossos limites de cansaço. Mas com o tempo a gente vai se adaptando e vai vendo o que a gente gosta, o que a gente não gosta e principalmente o que a gente precisa aprender para se formar um bom generalista. E detalhe, gente, parem pra olhar esse cafezinho, que delícia. Olha o café da manhã que eu tomei. Delicioso, vocês não acham? Então, acho que vocês já sabem que o internato de medicina são 2 anos, é o 5º e o 6º ano, porque a gente passa pelas diversas especialidades. Tem especialidades que tem plantões, como a pediatria que eu tô passando agora, e outras como, por exemplo, infectologia, cardiologia, que a gente não dá plantões nessas especialidades. Na pediatria a gente dá plantão no pronto-socorro, também tem plantão em neonatologia, dei plantão também na enfermaria e agora a rotina que eu tô vivendo, então basicamente de segunda a sexta atendimento no ambulatório, tem algumas aulas, como eu mostrei pra vocês. Detalhe, pause, eu fui num show de rock só de mulheres, foi muito legal. Enfim, voltando. Então a gente atende dessa maneira, quando a gente tá em semana de ambulatório, e a outra intercala com atendimento no posto de saúde, que eu vou mostrar pra vocês também aqui nesse vlog. E aí tem atendimento no posto de saúde de manhã e à tarde, também intercalado com as aulas. Aí eu tava finalizando já o domingo, preparando a mala, organizando a semana, que é uma coisa que eu sempre gosto de fazer, as marmitinhas da semana e a bolsa do dia seguinte, organização do mês também. E aí
Era segunda-feira e eu tava ainda atendendo posto de saúde em pediatria. A gente atende durante a manhã e também durante o período da tarde. Os casos que a gente atende no posto de saúde são diferentes do que a gente atende no pronto-socorro. São aprendizados diferentes e apesar do cansaço, apesar de chegar paciente de madrugada no pronto-socorro, ou às vezes terem muitos atendimentos no posto de saúde, a gente consegue aprender muito. Ali eu tava conseguindo até estudar um pouquinho no horário do almoço usando o Estratégia Med, uhul! E aí já era terça-feira, tava indo novamente atendendo no posto de saúde durante o período da manhã e durante o período da tarde. Então, a gente chega quase 8 horas, atende da 8 até acabar os casos, que dá por volta do meio-dia, almoça durante 1h30 e volta a atender 1h30 da tarde, atende até às 5, 6 da tarde, até acabarem os casos no geral. E aí variam, a gente atende infecções de vias aéreas superiores, atende consultas de puericultura, que são consultas de acompanhamento que a gente faz para acompanhar o crescimento da criança nos diversos sentidos que essa palavra tem de crescimento, para acompanhar o desenvolvimento e tudo mais. Então, quando a gente está atendendo em semanas no posto de saúde, a gente não dá plantões durante a semana, só no final de semana. E são os plantões de 24 horas que eu falei pra vocês. Agora, quando a gente tá no ambulatório, a gente dá plantão durante a semana de 12 horas, então acaba emendando a rotina. Olha que lindo que tava o final desse dia de atendimento no posto de saúde. Tava um pôr do sol de tirar o fôlego. Eu achei muito bonito. Na volta, eu aproveitei para passar no mercado, que eu não tinha conseguido ir no domingo. E depois, no dia seguinte, na terça-feira, tava novamente atendendo no posto de saúde. Mas como eu tava falando para vocês anteriormente, o que fica mais difícil é quando a gente emenda a rotina. Então a gente entra 8 da manhã, sai 5 da tarde, entra 6 da tarde no plantão, fica até 8 da manhã, depois já atende no dia todo o seguinte. Então isso que acaba sendo um pouco puxado. Aí eu tava indo pra aula, que eu falei pra vocês, que a gente tem algumas aulas durante a tarde no departamento de pediatria. Consegui depois até passar num cafezinho. E no dia seguinte tava atendendo de novo. Essa é a sala que a gente atende. Eu acho que a gente atende 3 crianças, assim, por período. Então dá umas 6 crianças atendidas por dia. Então é uma boa base de aprendizados. Eu mostrei pra vocês uma semana completa comigo. Finalizei o dia indo nesse restaurante almoçar rapidinho, porque à tarde ia ter aula novamente. Se vocês gostaram, comenta aqui pra eu gravar mais vlogs como esse. E vocês acompanharem, tirarem suas dúvidas sobre a vida na medicina.